Através da Bíblia, sabemos que Enoque, bisneto de Adão e bisavô de Noé, viveu uma vida santa e fiel ao Senhor. Ele também foi pai de Matusalém, o homem que teve a vida mais longa registrada na Bíblia. Ao longo de seus mais de 300 anos na Terra, Enoque teve vários outros descendentes. No entanto, o que mais chama a atenção sobre Enoque é que ele foi uma das 2 únicas pessoas levadas diretamente para o céu, escapando completamente da morte. Neste vídeo, vamos explorar sua história e também abordar o polêmico Livro de Enoque. Bem-vindo ao nosso canal. Que a paz e a graça do Senhor estejam com vocês. Antes de começarmos, peço a sua ajuda. Se inscreva no canal, ative o sino de notificações e deixe o seu like. Isso nos ajuda muito a continuar produzindo vídeos edificantes. Agora, sem mais delongas, vamos conhecer a incrível história de Enoque, o plano de Deus e o significado dos nomes. O nome Enoque significa ensino ou instrução e está diretamente ligado ao plano de Deus, especialmente no contexto do nascimento de Jesus Cristo. Os significados dos nomes dos descendentes de Adão até Noé trazem uma mensagem importante. Veja, Adão, homem Sete, nomeado Enos, fraco e mortal Cainã, aflição e lamentação. Maalalel, o santo Deus Jarede, descerá Enoque, ensinando e instruindo Matusalém. Sua morte trará Lameque, ausência de esperança Noé, alívio e conforto. Se lermos essa sequência como uma frase, temos uma poderosa mensagem. O homem, nomeado fraco e mortal, enfrentará aflição e lamentação, mas o santo Deus descerá, ensinando e instruindo. Sua morte trará alívio e conforto para os desesperados. Se essa mensagem não aponta para Jesus Cristo, então para quem mais poderia ser? Enoque é uma das poucas pessoas mencionadas na Bíblia que não experimentou a morte. O único outro caso semelhante foi o do profeta Elias, que foi levado ao céu em uma carruagem de fogo. No entanto, a Bíblia não nos dá detalhes sobre como Enoque foi arrebatado. Apenas afirma que ele andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o levou para si. Gênesis 5:24. Isso nos leva a uma questão interessante. Por que Enoque foi arrebatado sem morrer, enquanto outros grandes heróis da fé tiveram que passar pela morte? Alguns estudiosos acreditam que o arrebatamento de Enoque pode ser um exemplo profético do que acontecerá no fim dos tempos. A Bíblia ensina que, no futuro, Deus arrebatará os crentes, levando-os ao céu sem que experimentem a morte. Esse evento, conhecido como arrebatamento, é mencionado em Tessalonicenses 4:16-17, onde diz que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e logo depois os vivos serão levados para encontrar o Senhor nos ares. Seja antes, durante ou depois da grande tribulação, o arrebatamento será um evento marcante, e a história de Enoque pode apontar para essa realidade. O mundo nos dias de Enoque e os paralelos com hoje. Enoque viveu pouco antes do dilúvio, em uma época de grande corrupção e depravação moral. Seu bisneto, Noé, também enfrentou um mundo ímpio e cheio de violência. Da mesma forma, hoje vivemos em tempos de decadência moral, e a Bíblia nos ensina que o mundo caminhará para um período de juízo divino. Assim como Enoque permaneceu fiel em meio à perversidade de sua geração, nós também somos chamados a andar com Deus em um mundo cada vez mais afastado dele. Além das Escrituras, há um livro apócrifo conhecido como o Livro de Enoque. Esse texto não faz parte do cânon bíblico, os 66 livros aceitos como escritura sagrada, mas é uma obra antiga que fala sobre o fim dos tempos, anjos caídos, nefilins e profecias. O que torna esse livro interessante é que ele é citado indiretamente na Bíblia, em Judas 1:10-4-15 e Pedro 2:4-6, onde são mencionadas profecias que também aparecem no livro de Enoque. Mas isso significa que o livro deveria estar na Bíblia? A maioria dos estudiosos cristãos acredita que não. Embora contenha algumas informações intrigantes, ele foi escrito entre 200 a.C. e o primeiro século depois de Cristo, ou seja, muito tempo depois de Enoque. No entanto,
O fato de Judas citá-lo mostra que algumas tradições do livro eram conhecidas e respeitadas na época dos apóstolos. Outro tema curioso é a chamada língua enoquiana, que surgiu no século XVI por meio dos ocultistas John Dee e Edward Kelly. Eles alegavam ter recebido essa linguagem dos anjos por revelação divina e a usavam em rituais místicos. Acreditavam que Enoque foi o último humano a falar essa língua celestial. No entanto, não há base bíblica para essa teoria. Como cristãos, devemos ser cuidadosos ao lidar com esses assuntos e nos concentrar na verdade das Escrituras, que são suficientes para a nossa fé e salvação. Apesar de sua curta aparição na Bíblia, Enoque nos ensina 3 lições essenciais. 1. Buscar intimidade com Deus. Ele andou com Deus e nos mostra que a comunhão com o Senhor é o maior propósito da vida. 2. Viver uma fé inabalável. Mesmo em meio a um mundo corrupto, ele se manteve fiel. 3. Acreditar no poder do arrebatamento. Sua história aponta para o futuro arrebatamento da igreja. Enoque e Elias foram os únicos na Bíblia a não experimentar a morte. Seu exemplo nos faz refletir sobre o que significa andar verdadeiramente com Deus. A história de Enoque é uma das mais misteriosas e fascinantes da Bíblia. Ele viveu 365 anos, uma vida totalmente dedicada ao Senhor, e foi levado ao céu sem passar pela morte. Seja pelo seu exemplo de fé, pelo paralelo com o arrebatamento ou pelas profecias associadas a ele, Enoque continua sendo um personagem essencial na narrativa bíblica. E você? Já conhecia a história de Enoque? O que acha do livro de Enoque? Comente abaixo sua opinião. Se este vídeo foi edificante para você, deixe o like, inscreva-se no canal e compartilhe com mais pessoas. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.